Olá, amigos do canal Iothermo. Muitas pessoas me perguntaram recentemente a respeito do equipamento utilizado nas gravações do canal. E isso me fez lembrar de Glauber Rocha, um dos maiores cineastas brasileiros de todos os tempos, que cunhou a frase "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça". Entretanto, se você quiser gravar vídeos para o YouTube, o que você precisa realmente começar é pela ideia na cabeça. Ter uma noção clara do tipo de vídeo que você quer colocar online. Porque dependendo do tipo de vídeo, o equipamento necessário é totalmente diferente. Um outro aspecto é que as pessoas normalmente pensam inicialmente na câmera, na lente. Entretanto, um vídeo com uma qualidade de áudio ruim é imperdoável e as pessoas não assistem. Portanto, nesse primeiro vídeo dessa série de 2 vídeos em que nós não vamos falar de termodinâmica e sim vamos falar de equipamento, o objetivo vai ser falar do equipamento de áudio que nós utilizamos no canal. E apenas um comentário também inicial, nós não temos nenhuma formação em engenharia de som, em edição de vídeos e que nós fomos aprendendo ao longo do caminho e o pouco que nós aprendemos é o que nós pretendemos mostrar para vocês nessa série de 2 vídeos. Se o que você pretende fazer é colocar áudio sobre fotografias, slides PowerPoint, você tipicamente vai precisar de um microfone de mesa, um microfone que se instala em um pedestal. Há 2 grandes classes de microfones dinâmicos. Um exemplo de microfone dinâmico é o que eu tenho aqui na minha mão, o modelo da Shure SM7B, modelo muito usado nas rádios do mundo inteiro, e uma curiosidade, foi o tipo de microfone usado por Michael Jackson quando gravou a música Thriller. É um microfone que perdoa as imperfeições acústicas do ambiente, mas tem muito boa fidelidade. Em várias das gravações do canal Iothermo, esse foi o microfone usado quando nós estávamos projetando slides PowerPoint. Outro microfone que nós temos de pedestal no canal é esse aqui, é um modelo da Rode, uma marca australiana, modelo NT2A, é um microfone de condensador, é um microfone extremamente sensível, porém um pouco mais difícil de trabalhar com ele do que com o microfone dinâmico da Shure SM7B que eu mostrei anteriormente. Como nós não temos um tratamento sofisticado da acústica da sala, o que nós temos é uma pequena cabine de gravação forrada com espuma acústica. Novamente, uma excelente opção, mas como disse, um pouco mais difícil de usar do que o microfone dinâmico da Shure. Os microfones são uma parte importante da história, mas você precisa gravar o som no seu computador. Uma forma de fazer isso é usar uma chamada interface de áudio. Aqui eu tenho uma na minha mão, da marca Steinberg, que é uma subsidiária da Yamaha, modelo R44 de 4 canais. E o que ela faz é transformar o sinal analógico que vem do microfone em sinal digital, que então entra no computador através da porta USB. Agora, se você pretende gravar falando diretamente para a câmera ou gravar entrevistas, a solução típica é o uso de um microfone de lapela como esse aqui que eu tenho na minha mão. No caso, ele também é da marca australiana Rode. Muito bom microfone, excelente qualidade sonora, extremamente satisfeito com ele, estamos usando já há quase 2 anos. Nesse vídeo, em particular, que eu estou falando diretamente para a câmera, não estou usando microfone de lapela, e sim estou usando um microfone do tipo Shotgun, que é um microfone daqueles compridos, tipicamente usados em cinema e televisão. Deixa eu puxar ele aqui para dentro da imagem, está aqui o microfone, no caso o microfone da Shure. Finalmente, nessas situações em que você está falando diretamente para a câmera ou está gravando uma entrevista, tipicamente você precisa de mobilidade. E a interface de áudio que eu mostrei agora há pouco, ela funciona na mesa perto do computador. Nessas situações que exigem mobilidade, a solução típica é o uso de um gravador digital. No caso aqui, o meu é um gravador da marca Tascam, também muito satisfeito com ele. E o que ele faz ele tem um cartão SD, você conecta o cabo do microfone e sai falando e sai gravando. E depois passa para o computador. Isso era o que eu tinha para mostrar nesse primeiro vídeo da série de 2. E, nesse caso, nós tratamos dos equipamentos de áudio utilizados no canal Iothermo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você gostou dele, por favor, dê-nos um like. Não deixe de assinar o nosso canal, se porventura você ainda não é assinante. E também o convido a visitar a nossa página no Facebook, onde nós postamos as últimas novidades a respeito do canal Iothermo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.